Louvado seja o nome do Senhor. Aumenta só um pouquinho aqui, por favor. Vamos estar orando para que Deus venha operar nesta noite. É o primeiro culto do ano de 2026, né? E estamos alegres por isso. Nós somos vencedores. Quantos não conseguiram chegar, né? Até aqui. Nós chegamos, estamos vivos. É mais um ano de batalha, né? Não vamos retroceder, né? A palavra do Senhor diz que aqueles que retrocedem não têm parte comigo, diz o Senhor, né? E nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam. E tudo que o Senhor colocou diante das nossas vidas para fazer, nós vamos fazer com a ajuda do Espírito de Deus. E eu tenho fé, meu irmão, que esse é o ano de dar graça, porque vai vir coisa linda do céu para mim, para a tua vida, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. E neste dia de hoje, primeira pregação, Senhor, de 2026, aqui neste templo, que está aberto há mais de 2 décadas, Senhor, e nós pregamos a sua palavra. E hoje não será diferente, Pai. A Bíblia fala que o Senhor mandava o fogo no altar, Senhor, do sacrifício. Então, Deus, eu creio, meu Deus, ó Pai amado, Senhor, que como disse o próprio Jesus, no capítulo 6, verso 63, que as palavras que vos disse são espírito e vida. Somente não vai ser palavra, mas ser vida, Senhor, para nossos corações. Estratégia, Senhor, no âmbito material, no âmbito espiritual. E eu tenho fé, meu Deus, ó Pai, que sairemos daqui certo, que foi o Senhor que falou, em nome de Jesus. Eu convido a amada igreja a abrir a palavra de Deus em 2 Crônicas 7. Coloca na tela, por gentileza, irmão. Nós vamos a partir do... vamos deixar no 14, depois nós vamos deslanchar aí pela palavra de Deus. Todos encontraram? Vamos ler? Vamos lá? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus Cristo. Irmãos, li esta palavra porque o Senhor falou comigo no primeiro dia de oração das 10 horas, e quando eu terminei a oração, eu senti um alívio na minha alma, na minha vida, e a voz soprando no meu ouvido, que eu não me confundi, é a voz de Deus. A voz de Deus é como a voz de muitas águas, né, irmãos? E ele soprava ali este versículo, 2 Crônicas 7, 14. Diante de tantos acontecimentos, diante de tantas má notícias, diante de portas que se fecham, diante de diagnósticos que não é o que nós queríamos, diante de tantas coisas que nós passamos, há uma palavra do céu para nós, há uma palavra do trono de Deus. Já li esta palavra 365 vezes, já preguei, ou melhor, e todas as vezes o Senhor manda algo diferente, e eu fiquei tão feliz quando Deus me deu esta palavra para mim, uma palavra rema, né? Eu até falei com Daniel, e estava lá no trabalho, e essa semana eu falei, olha, Deus me deu essa palavra, é uma palavra revelada, é uma palavra que nós conhecemos, mas é uma palavra pertinente aos dias de hoje, pois trouxe refrigério para minha alma, e vai também trazer refrigério para a tua alma, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, para ler esta palavra, para entender um pouco, nós temos que entender o contexto desse versículo, e o contexto começa no capítulo 7, quando nós percebemos aqui, o título do capítulo 7, no versículo 1, diz: o fogo e a glória de Deus são os sinais da sua aprovação. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Eu cheguei do meu trabalho, cheguei em casa, botei a Bíblia na minha mesa lá de estudo, e comecei a buscar a presença de Deus.
o Senhor foi ministrando no meu coração e confirmando esta palavra. E ali o Senhor mostrou para mim que esse contexto é um contexto que enche minha alma e vai encher a tua também de alegria, sabendo que Deus é Deus de longe e é Deus de perto, né? Jeremias 23, 23. E a gente lê assim, ó, no capítulo 7, no contexto desse versículo: e acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu. Olha que coisa linda, irmão. Quando ele acabou de orar, ele desceu fogo do céu. E aonde Deus manda fogo, irmão? Deus manda fogo no altar. Onde Deus manda fogo, irmão? Aonde há aprovação. O texto diz: houve uma aprovação do que ele fez, irmão. E a palavra de Deus fala aqui, ó, que desceu fogo e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Irmão, você pode imaginar, você pode trabalhar com a tua mente, aleluia, como estava aquele lugar, como estava aquele templo. Olha que coisa linda, o fogo desceu e encheu da glória de Deus. Eu creio que foi um Shekinah, foi uma fumaça da glória, irmão. E entrou, que não foi do fogo físico, mas foi do fogo espiritual. Louvado seja o nome do Senhor, irmão. Será que Deus tem aceitado as minhas orações? Será que Deus tem aceitado as tuas orações? Será que as nossas orações têm passado do teto, irmão? Será que nós estamos vivendo um período de céu de bronze, que nós clamamos, buscamos, e não vemos, aleluia, o resultado, não vemos os mistérios, as maravilhas de Deus, irmão? Aí eu estava aqui na igreja, quando a irmã estava tendo a sua oportunidade, o Senhor mostrou para mim um versículo, que eu não tinha intenção de falar. Ela está no livro de Daniel, capítulo 2, aí o Senhor me deu aqui em cima do altar, do versículo 22, o livro de Daniel, capítulo 2, do versículo 22, fala desta forma: ele revela o profundo e o escondido, ele conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Posso ouvir um glória a Deus aí, irmão? Olha aí, eu estava ali, o Senhor me deu esse versículo, como espada cortante. Olha que coisa linda, irmão. Quando Deus ele fala, ele vai ajuntando cada coisa no seu devido lugar, para a edificação da igreja. Então, ele revela o profundo e o escondido, ele conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. E nós percebemos, irmão, no versículo 2 do capítulo 7, e os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Você sabe o que é isso, irmão? Os sacerdotes, eles queriam, mas não conseguiam. Tamanho era o poder de Deus que estava naquele lugar, irmão. Eles queriam, você imagina, irmão, sacerdotes foram feitos para o templo, para oferecer sacrifício, adoração, louvor a Deus, ministração ali, aleluia, para a glória, mas eles não podiam entrar no templo, porque o templo estava cheio da glória de Deus, irmão. E a Bíblia diz aqui, irmão, aleluia, era o poder de Deus que estava lá, irmão. É o que Deus vai fazer na nossa vida, e louvado seja o nome do Senhor, irmão, aleluia. Ele tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Ele vai mandar esse poder na minha e na sua vida, louvado seja o nome do Senhor. Ele, Jesus, o nosso Rei, o nosso Cristo, ele disse para Marta, lá em João 11, né, na ressurreição de Lázaro, ele disse: Marta, Marta, se creres verás a glória de Deus, irmão. Olha que lindo, irmão. Se creres verás a glória de Deus. E aqui em 2 Crônicas 7:2, eles estavam, aleluia, entrando no templo, aquele lugar cheio de glória, meu irmão. Você vai andar pisando em glória, você vai estar louvando em glória, você vai estar fazendo a obra de Deus em glória. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz aqui, irmão, aleluia, no versículo 3, todos os filhos de Israel, vendo descer fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se. Olha que coisa linda.
e com o rosto em terra, sobre o pavimento, adoraram, louvaram ao Senhor, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Então, no versículo 3, eles viram, todos viram, era algo que todos viram, não somente Salomão, mas todos contemplavam, irmão. Louvado seja o nome do Senhor, irmão. Deus não faz acepção de pessoa. Você entrou nessa casa, chamada casa de oração, aleluia, a glória de Deus está aqui. Somos um povo pentecostal, irmão. Nós cremos, aleluia, no poder de Cristo, no poder do nosso Senhor e Salvador, que está vivo, está à destra de Deus Pai. A palavra de Deus aqui, irmão, fala, aleluia, no capítulo 4, versículo 4, o rei, todo o povo oferecia um sacrifício perante o Senhor. Aleluia, irmão. Há um salmo na Bíblia que diz: sacrifícios para o Senhor são um coração quebrantado, né? O sacrifício para o Senhor, aleluia, é obediência, é andar na presença do Senhor, sem desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, o sacrifício não leva à obediência, mas a obediência leva ao sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós percebemos aqui, irmão, no versículo 5, e o rei Salomão ofereceu sacrifício. Agora, pasmem os irmãos aqui nesta noite, pasmem os irmãos. No versículo 5, diz o seguinte, olha só: o rei Salomão ofereceu sacrifício de bois. Quanto? 22.000 bois. 22.000. Sabe o que é isso, irmão? 22.000 bois. Não dá nem para contar, né? Não dá para nem imaginar, né, irmão? A quantidade de bois. Isso para um sacrifício, irmão. E nesse período aqui, um animal, uma ovelha, um boi, era o dinheiro, era a finança. E Salomão, ele era aquele a qual Deus permitiu que ele construísse o templo, porque o seu pai queria construir o templo. Deus falou: não, você não. Quem vai construir o templo é seu filho chamado Salomão. Aliás, Salomão foi o último rei, né, monarca sobre toda Jerusalém, sobre todo Israel. Depois foi dividido o reino. Então, nós percebemos aqui 22.000 boi e 120.000 ovelhas, irmão, para o sacrifício. A obra que Salomão tinha feito era uma obra que era considerada no mundo antigo uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Todo mundo ia conhecer ali o templo de Salomão. Irmão, era uma magnitude tão grande, era um revestimento, paredes de ouro, era um luxo, era uma coisa imponente. Vocês conhecem a história, a rainha de Sabá saiu lá da África para conhecer o templo e olhar a magnitude, olhar os trabalhadores que trabalhavam ali. Era algo assim glorioso, irmão. Era um templo que muitos vinham do Oriente, do Norte, vinham do Sul, vinham de todas as partes do nosso planeta para conhecer o templo de Salomão. Algo glorioso, irmão. Agora, nós percebemos, não adianta ser bonito, não adianta ser imponente, não adianta ser tão grande, paredes de ouro, mas se não tiver a glória de Deus, não adianta nada falar bonito, não adianta nada ter vestes, andar como crente e não ter a glória de Deus, irmão. Não ter o poder de Deus, não ter o sinal de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vemos templos enormes, hoje nós vemos tantas coisas grandiosas, mas nós não vemos a glória, não vemos o poder. Louvado seja o nome do Senhor. Vivem do passado. Mas no passado acontecia isso, mas no passado não. Deus quer ver diante, agora, para frente. Louvado seja o nome do Senhor, porque as coisas para trás vão ficando e nós vamos avançando para as coisas que estão diante de nós. Então, aquele templo glorioso
aleluia, foi recebido, aleluia, foi confirmado pelo poder de Deus. Não adianta nada, irmão, tá só de aparência, tá oco, ser pouco caiado e não ter a presença. Não adianta ter voz bonita, gravar CD, os melhores equipamentos e não ter a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não adianta nada, irmão. Aleluia, o primordial aqui, aleluia, é ter o poder, é ter a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a palavra de Deus fala que quando ele começou a orar, começou a buscar, o fogo desceu. Peraí, estou aprovando, estou eu num negócio. Quando Deus confirma, não é bom? Quando Deus confirma algo que nós estamos fazendo, não é bom? Porque Deus edificou esse templo com a sua aprovação. Nós olhamos na história e percebemos, por que Ele derrubou as muralhas de Jericó? Foi Ele que edificou? Foi Ele que aprovou? Não, elas caíram, né? A torre de Babel, que os homens estavam construindo, e da mente deles, ia tocar lá em cima no céu, mas de maneira nenhuma sabemos que isso é impossível. Mas eles estavam fazendo algo que Deus não edificou. O que aconteceu? Deus derrubou. E ali eles falavam umas outras línguas, ninguém entendia mais nada. E Babel significa confusão. Houve uma confusão generalizada. Hoje em dia, irmão, onde não tem glória, há uma confusão generalizada. Um quer fazer uma coisa, outro quer fazer outro. Ah, é tanta coisa. Meu Deus! Mas quando Deus está no negócio, tudo é confirmado pelo Senhor, porque a bênção do Senhor, igreja de Deus, ela enriquece, ela não acrescenta dores. Por isso falamos essa palavra no começo, no último culto do ano, em tudo dai graça, louvado seja o nome, porque essa é a vontade de Deus que está lá em cima no céu. Agora vamos lá, nós estamos vendo um contexto, para voltar lá em 2 Crônicas 7:14. No versículo 11 aqui, no verso 11, assim o Salomão acabou a casa do Senhor, casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor, e na sua casa prosperamente efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão, no versículo 12, e disse: ouvi a tua oração, e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Olha que lindo, irmão, quando Deus, Ele escolhe, a Bíblia diz que Deus escolheu você, e nomeou, e disse para que você vai e dê muitos frutos. Deus não chamou você para ser estéril. O que é estéril? É aquilo que não produz, aquilo que não dá, né? Aquilo que não prospera, aquilo que não anda, não vai para frente, seco, nada dá certo. Deus não chamou crente para ser estéril. Você pode falar para você mesmo, diga assim: eu não sou estéril. Aleluia. Nós vivemos um período profético da história, irmão. Abre bem a sua boca e profetiza. Ainda que as coisas estejam difíceis, profetiza, filho do homem. A Bíblia fala em 2 Crônicas 7, verso 13. Olha o que fala, vamos ler. Se eu fechar e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, e enviará peste entre o meu povo. Olha só, o caos estabelecido. Porque é Deus que faz todas as coisas. Por isso que a Bíblia fala, o Senhor fala para nós, né? Em tudo dai em graça. Porque se Ele permitiu, algum propósito tem no negócio. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito, né? Então, Deus tem propósito. Deus usa a vara para corrigir os seus filhos, né? Deus, Ele não coloca enfermidade em ninguém, porque Ele não tem enfermidade, Ele é a cura, né? Ele é o Jeová Rafá, né? Mas Ele permite, por causa da dureza dos corações,
E aqui está dizendo, se eu fechar o céu e não houver chuva, imagina, irmão, não havendo chuva sobre a terra, o que acontece? Não há plantio, não há colheita, há sede, nada prospera, né? Fica estreito do estreito na terra, né? E se eu ordenar os gafanhotos, que é uma praga, irmão, isso aqui é uma praga, né? Que consumam a terra, ou enviar a peste, irmão, como uma Covid, como tudo Deus ordena, porque Ele corrige seu povo, Ele corrige quem Ele ama, e quando Deus corrige, por isso, irmão, diante de todos os caos que possa existir, diante de todas as impossibilidades que o homem procura resposta na frente, atrás, do lado, em todos os setores, aleluia, mas a resposta vem quando nós dobramos os nossos joelhos em terra, e se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então nós percebemos, diante de todos os caos, há uma palavra celestial, aleluia, para os habitantes da terra. Há uma palavra, aleluia, que fortalece, que rompe barreira, que nos coloca de pé, aleluia, diante de qualquer problema. É esta palavra, 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, quem é povo de Deus? Quem é povo de Deus? Nós somos povo, aleluia, do Senhor, ovelhas do seu aprisco. Hoje, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais os vossos corações, como muitos no deserto endureceram e pereceram. Deus, aleluia, Ele tem o melhor para mim e para você. Não precisa ser sim nas minhas respostas, naquilo que eu quero. O não, quando vem para mim, é bênção. Então, nós percebemos isso, irmão. Diante do caos, temos uma palavra de Deus, porque somos povo de Deus. A Bíblia fala que o justo viverá pela sua fé. Eu tenho fé. Não é assim que a gente fala para os irmãos? Quando alguém está passando uma luta ou algum problema, meu irmão, vai na fé que tudo vai dar certo. Não é assim que a gente fala, que a gente incentiva uns aos outros. Aleluia! Vai na fé, irmão, lá Deus vai te curar no hospital. Irmão, vai na fé, porque Deus está no controle. Irmão, vai na fé, aleluia, que Deus vai sarar, vai curar, vai libertar, aleluia. É o que a gente fala, e nós estamos vivendo nesse período, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a palavra de Deus, ela é viva, e ela é eficaz, e Ele conhece também a intenção do nosso coração. Mas o que me chama muita atenção é que está no versículo, capítulo 6 de 2 Crônica, do versículo 29, coloca na tela, e nós vamos ler, para entender um pouco a mensagem. Vamos ler juntos? Toda oração e toda súplica que qualquer homem fizer, ou todo o seu povo, conhecendo cada um a sua praga e a sua dor, estendendo as suas mãos para esta casa, então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e perdoa e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, segundo conheces o seu coração, pois só tu conheces o coração dos filhos dos homens. Então, meus amados, havia a glória no templo, fogo no templo, o Senhor recebeu aquela oferta, e todos contemplaram a glória de Deus. Então aquele templo foi marcado pelo poder de Deus. E aqui na oração de Salomão, ele disse que toda oração e toda súplica, a qual qualquer homem fizer, de todo o povo de Israel, conhecendo cada uma a sua praga, direção do templo, direção da cidade santa, irmão. A palavra de Deus, irmão, fala que Daniel, ele orava, no capítulo 6, que ele orava com as janelas abertas do quarto, em direção à cidade santa, porque ele conhecia as escrituras. Ele era escravo, Deus tinha exaltado para ser um governador, mas ele foi provado pelo Senhor. A Bíblia fala o seguinte, no capítulo 6, do versículo 10 de Daniel, coloca na tela.
Amém? Vamos ler? Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e, ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes ao dia punha o joelho e orava e dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Olha só, irmão. Agora, Daniel, servo do Senhor, que foi para a Babilônia, não se corrompeu, continuou crente. Ele foi para uma terra longínqua. A Babilônia tinha 350 mil deuses, mas ele nunca se prostrou diante de deuses estranhos. Ele era crente, irmão. Ainda que ele foi levado para uma terra, aleluia, ele continuou sendo sal, ele continuou sendo luz, aleluia, irmão. Quando a gente está no mundo, quando a gente passa por situações, está em certos lugares, nem todo mundo é crente, mas nós temos que ser sal, temos que ser luz, louvado seja o nome de Deus. E a palavra do Senhor fala aqui que ele orava e estendia as mãos ali 3 vezes ao dia, irmão. Só que havia um edito do rei Dário, que por um espaço de 30 dias, homem algum poderia orar a um outro Deus, a senão a estátua, o Deus da Babilônia. E a palavra do Senhor diz que ele não temeu esse edito. Você sabe quem teme a Deus, irmão? Aleluia, ele não teme nada desse mundo, irmão. Aquele que teme a Deus, ele não teme um amanhã, irmão. Aleluia, porque ele sabe que está nas mãos de Deus, irmão. Aquele que teme a Deus, irmão, ele anda em segurança, a paz em seu coração. João 14, versículo 27, a minha paz eu lá dou, não dou como o mundo a dá, não turbe o vosso coração, credes em Deus. Então, irmão, ele temia a Deus. Ele poderia orar, porque ele sabia do edito. Aquele que fosse pego orando a outro Deus, era lançado na cova dos leões, irmão. É impossível sair de lá. E a palavra de Deus fala que ele abria a janela. Olha que coisa estranha, irmão. Ele poderia fechar a janela. Não, mas ele abriu a janela. Eu não tenho medo do homem. Quem me levantou foi Deus. Aleluia. 1000 cai do meu lado, 10.000 à minha direita. Quem me levantou foi Deus. Eu não me envergonho de Deus, mas eu me prostro diante de Deus. Ele poderia fechar a janela. Ele poderia entrar na recâmara, aleluia, ficar escondidinho lá dentro. E aí, vou ficar quietinho para ninguém ver. Eu não quero nem saber se eu vou para a jaula do leão, porque tudo que acontecer na minha vida vai ser para a glória de Deus. E foi para a glória de Deus, porque ele foi lançado ali na jaula, na cova dos leões. Ele saiu de lá sem um arranhão, ele saiu de lá sem uma ferida, ele saiu de lá de cabeça erguida, louvando e exaltando o nome de Deus. Você vai passar luta louvando a Deus, orando ao Senhor. Você vai passar prova cantando o hino da vitória. Você vai passar pelas lutas vindo para a igreja. É o que Deus fala. Há uma graça, há um poder. A palavra de Deus, irmão, aleluia. Ele não foi orar no quarto dele 3 vezes ao dia para ele permanecer forte. Não, ele foi orar porque ele permaneceu firme em oração. É diferente, né? Eu vou orar para me permanecer forte. Não, eu vou orar para que, aleluia, o Senhor firme as suas promessas na minha vida, e eu não me acovarde diante de situações. Se Deus me chamou, Ele vai respaldar. Se Deus me chamou, Ele vai entrar com a providência. Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. É verdade. A Bíblia diz o seguinte, amados, aleluia, que Tiago 4,10, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Começa o versículo 14 assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Se humilhar. O que é se humilhar? Se humilhar é reconhecer que existe um ser mais poderoso que Ele.
e que ainda que eu não estou gostando de certa situação, eu vou servir a Ele por obediência, não por outro sentimento, irmão. Eu vou servir ao Senhor. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, que fala lá, que nosso Cristo se humilhou, e Ele foi obediente até morte de cruz. Olha que coisa linda, irmão. Ele não usurpou ser Deus, nem ser igual a Ele, porque Ele não veio aqui para se pagar de Deus, não. Ele não veio aqui, irmão, para julgar, para criticar, não. Ele veio aqui para cumprir os desígnios do Pai, e ser uma ovelha, aleluia, pronto para o matadouro. Então, nós percebemos que Ele se humilhou, irmão. Ele era Deus, mas eu não vou agir como Deus, porque como Deus Ele poderia ali fulminar todos os romanos, todos os fariseus, saduceus, todos que o crucificavam ali, mas Ele não, Ele se humilhou. Não, peraí, é assim, irmão, se humilhar é isso aqui. Você tem condições de fazer algo, mas primeiro você vai orar se é de Deus ou não. Eu tenho condições de comprar um carro, tenho condições de comprar aquele terno, aquela roupa, aquele vestido, mas eu vou orar primeiramente a Deus. Eu não vou fazer isso, mas eu vou orar ao Senhor. Senhor, eu tenho condições de fazer isso, fazer aquilo, mas eu vou orar ao Senhor. Eu vou buscar a tua direção. Isso não é se humilhar, irmão? Aleluia, perante o Senhor. Então, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, irmão, é diferente de ser arrogante. Quanta gente arrogante, quanta gente orgulhosa. Não quero, não faço, né? É assim, não tem classe social, não. Você vê um camarada que mora num lugar tão ruinzinho, um lugar precário, em outro que mora num lugar tão abastardo, pode ser humilde, e o que mora numa situação pode ser arrogante. Eu não estou falando de classe social, porque, meu irmão, quando a gente fala, assim como Deus falou no Salmo 34, 18, perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado, certo? É mais fácil para Deus trabalhar, é fácil para Deus agir, né? Louvado seja o nome do Senhor. Agora, quando o vaso, sabe, irmão, o vaso está endurecido, o vaso está ali, com aquele orgulho, né? Não vou pedir perdão, eu fiz, mas não quero nem saber, e tem que ser assim. Meu irmão, não adianta tirar braço de ferro com o Senhor, nós vamos perder, toda honra e toda glória seja dada para o Senhor. A Bíblia diz que o Senhor dá graça aos humildes, porém o soberbo Ele abate. Por isso Deus te deu um par de ouvido e uma boca só, para você falar pouco e ouvir mais. Amém, irmão? Você vai vencer guerras e batalhas, ó, com a boca fechada. Louvado seja o nome de Deus. Então o segredo de Tiago 4,10: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Tudo no tempo de Deus, é tudo no tempo do Senhor, irmão. Não é no teu tempo, não é no meu tempo, tem que ser agora. Uma vez, há uns 18 anos atrás, né, irmão, eu estava aqui nesse canto, orando, depois que acabou o culto, fui orar por uma mulher, e ela chegou em mim e falou assim, para mim, ó, Deus abriu a porta para mim, e a porta se fechou, não quero mais servir a Deus, vê o que Deus fala para mim aí. Eu falo, quem que é o oleiro? Quem que é o oleiro, é você ou ele? Você é barro, ele é o oleiro. Ele faz o que ele quer, ele é Deus, irmão. Não é verdade? Às vezes a gente pensa, a gente só quer exaltação, mas às vezes a humilhação nos leva ao nível que Deus quer. A gente abaixa a bola, né? E a gente não é a última bolacha do pacote, não. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, irmão. Por isso, enquanto as coisas não estão acontecendo, vamos fazer o que está escrito lá em Jeremias 29, 12, põe na tela, em nome de Jesus, que está escrito assim, ó, louvado seja o nome, vamos lá, igreja, então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos, verso 13, buscar-me-ei, e me achareis, quando me buscardes de todo
por isso, irmão, que Davi pediu no Salmo 51, não é? É no Salmo 51 que ele pediu para Deus, versículo 10, coloca aí, irmão. Por isso que ele pediu isso aqui para Deus, nós temos que pedir a Deus. Vamos botar a mão no coração, vamos pedir isso aí para Deus? Vamos lá? Põe a mão no coração, diga assim, ó: cria em Deus um coração puro, renova em mim um espírito reto. Mais uma vez, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Glória a Deus. Oh, aleluia. Deus falou comigo. Eu fico feliz, irmão, quando Deus fala. Aquele que fez a boca, Ele fala. Aquele que fez o ouvido, ouve. Aquele que fez os olhos, tudo vê. Ele contempla. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é Deus de maravilha. Deus, Ele faz maravilha. Deus vai fazer maravilha na tua casa. Deus vai fazer maravilha na tua vida. Deus vai fazer maravilha nesta igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o segredo aqui é Atos capítulo 3, versículo 19, que diz assim, esse é segredo, esse é tremendo, amém? Olha lá, Deus falando conosco aqui, ó: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. É aí que está o segredo, irmão. Aqui que está o segredo, 2 Crônicas 7,14. Olha aí, ó: arrependei-vos e convertei-vos. Não é só se arrepender, mas é a gente se converter de verdade. Eu tenho desejo de ser crente. Eu tenho um desejo de servir ao Senhor. Por que você acha que eu estou nesse púlpito há mais de 25 anos? Porque eu tenho desejo de ser pastor, desejo de ser crente, irmão. Nada para mim é fardo. Estar aqui não é fardo, estar na igreja não é fardo. Estar na igreja, aleluia, é o desejo do meu coração. Por isso que eu não falto culto, aleluia, porque eu não sou sapato, eu pertenço ao corpo de Cristo. Sapato, você atira, mas não tem como tirar a perna. Eu pertenço ao corpo. Quem pertence ao corpo de Cristo aqui? Eu não sou sapato, eu não venho quando eu quero. Eu venho porque eu só faço parte do corpo de Cristo. Amém? Você está recebendo, você é do corpo de Cristo. Você está recebendo esta palavra. Por isso, amado, que Naum revelou uma verdade de Deus. Naum capítulo 1, versículo 7. Coloca aí, por favor, irmão. Vamos toda a igreja. O Senhor é bom, e Ele serve de fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Você confia em Deus? Você confia mesmo? Deus sabe quem é você. Deus sabe quem confia nele. Ou está falando com a boca, mas o coração está anos-luz de Deus. Eu confio, mas estou tomando remédio, calmante. Eu confio, mas eu estou com a calculadora na mão. Ah, meu Deus. Eu confio, mas estou xingando. Eu confio, mas não consigo dormir. Eu confio, mas eu estou dizendo que eu quero largar tudo. Eu confio, estou pensando em sair da igreja. Já viu aquele que fala, eu estou cansado, quero largar tudo. Mas isso é só da igreja, irmão. Porque continua trabalhando, continua na sua casa, continua comendo, continua saindo, continua fazendo tudo o que ele fazia antes. Mas ele está cheio do Senhor. Esse ritual é com o Senhor, irmão. Aleluia! Mas eu estou firme porque Deus conhece que confia nele. Porque Ele pode colocar na minha mão. Eu confio no pastor João Bosco. Eu vou colocar isso na mão dele. Mas ele não vai negar o meu nome. Eu confio, ele confia ele confia em mim. Eu posso realizar isso na vida dele. Ele não vai negar que eu sou Deus na vida dele. Ele não vai negar que foi eu que fiz na vida dele. Ele não vai dizer que foi a força do braço dele. Ele não vai dizer, aleluia, que foi a sorte. Não, ele vai dizer, foi Deus, foi o Senhor, foi Jesus, igreja. Ele sabe quem confia nele. Por isso, quando eu li 2 Crônicas 7,14, falei, Senhor, eu te louvo e te exalto, Pai, na beleza da tua santidade, Senhor, porque eu sei, se eu clamar, aleluia, todas as impossibilidades
pode se tornar possibilidades diante de 2 Crônicas 7,14. Porque em 2 Crônicas 7,13, nós vemos o caos instalado. Mas, diante das impossibilidades, as possibilidades de Deus, aleluia, podem se tornar reais. Que ainda que os meus recursos se esgotam e se limitam, os recursos de Deus é inesgotável. Por isso que quando eu entrei na igreja, eu ouvi alguém falando, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. É Deus que acrescenta. Aquilo que o homem precisa roubar, trapacear, mentir para ter, aquilo que o homem precisa se corromper para fazer, Deus ele acrescenta na minha e na tua vida, porque Deus ele é bom, louvado seja o nome do Senhor. Ele fala, isso aqui é para crente, irmão. Por isso que quando a gente for orar, meu irmão, existem orações na Bíblia que são mais light. Oração do Pai Nosso é uma oração de convencimento, de entendimento, quem é o Pai, quem é o Filho, né? O que nós temos que fazer, perdoar os nossos pecados. Mas essa oração, ela é mais forte, porque ela se abrange humilhação, buscar a face de Deus, se converter dos seus maus caminhos, se humilhar. Então, irmão, é uma oração mais profunda. Porque buscar a face de Deus, irmão, é andar lado a lado. Sabe o que é buscar a face de Deus? É quando você está face a face de alguém que está chorando, você lá abraça e você encosta a face. Você sente o calor do rosto e as lágrimas caindo, e você lá consolando alguém diante de uma perca, diante de uma situação. Buscar a face do Senhor é estar conectado, é estar lá em Mateus 18, 18, que está ligado na terra, está ligado em cima no céu. O que está desligado na terra, está desligado lá em cima no céu. Eu ando buscando a face do Senhor enquanto se pode achar, aleluia. Ele está perto, então invoque o nome dele, igreja do Senhor. Talvez não encontramos mais o templo de Salomão, aleluia, mas nós temos um céu, aleluia, que nós olhamos para cima e podemos dizer, só o Senhor é Deus. Nós percebemos, irmão, na oração de Jonas, no capítulo 2, versículo 2, ele compara o lugar que ele estava, um lugar que era comparado ao inferno. Jonas 2, 2, nós vamos ler, coloca na tela. Vamos ler? E disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, do ventre da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz. Na minha tradução, sepultura é o inferno, tá, irmão? Então, nós percebemos que ele clamou na angústia, e o Senhor respondeu do ventre do inferno. Ele gritou, e o Senhor ouviu a sua voz. Eu não sei qual a situação que você tem passado, com o filho, com as finanças, com algum outro problema, mas o Senhor está dizendo, eu ouvi Jonas, do fundo do inferno, eu ouço a tua voz, eu ouço a tua voz, eu ouço a tua voz, louvado seja o nome do Senhor. E Jonas 2,7 é mais profundo ainda. Jonas 2,7, olha lá. Quando desfalecia em mim a minha alma, e eu me lembrei do Senhor, entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Deus não rejeita a oração, amada igreja. Por isso que devemos orar, devemos buscar vencer a carne, quando nós decretemos que nós somos homens e mulheres de oração, nós decretamos falência do inferno, nós queimamos a carne, aleluia, porque a nossa dependência é de Deus. Vemos homens e mulheres de Deus que venceram, irmão, porque clamaram, acreditaram e foram fiel ao Senhor. Louvado seja o nome de Deus. Por isso que a Bíblia diz em Mateus 21, versículo 22, tudo que pedis em oração crendo, recebereis. Vamos dizer todo mundo junto? E tudo o que pedirdes em oração crendo, recebereis. 21, coloca no 21, 21. Olha lá.
Vamos lá? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: em verdade vos digo, que se tiverdes fé, e não duvidares, e não só fareis o que foi feito à figueira, mas até a este monte, disserdes: ergue-te, precipita-te no mar, e assim será. Isso aqui está falando de frequência. Isso aqui está falando de frequência. Não falou que não tem palavra mágica. O evangelho não tem palavra mágica. Não tem o pirlim-pim-pim. Ah, vai acontecer, força da mente. Não. Aqui está dizendo frequência. Os céus. Ele não entende palavras como eu e você estamos entendendo aqui. Os céus entende frequência. Que frequência é essa, irmão? É a frequência da fé, é a frequência da confiança. Aleluia, não precisa abrir minha boca, mas eu sei que o milagre vai acontecer, porque está escrito em Deuteronômio 28. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje eu te ordeno, todas, diga todas, todas as bênçãos virão sobre mim e me alcançarão. Me alcançarão. São 14 versículos. Aleluia. Quando Moisés sobe no monte Gerizim, ele profetiza, né? Que nós seremos abençoados na terra que o Senhor nos colocou. A nossa massa, até os nossos animais serão abençoados, irmão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A bênção, se ela quiser ser bênção, diga comigo assim: a bênção, se ela quiser ser bênção, ela tem que me seguir. E pronto. Estou fechado com Deus, irmão. Eu tenho fé. Não é força da mente, não. Não é pilim-pim-pim, não, irmão. Aleluia. Não é que alguém falou, não. Aleluia, porque eu tenho fé. Eu não preciso abrir minha boca, mas eu creio que o Criador, aleluia, está no controle da minha vida. Está escrito lá: o que ligar está ligado, o que desligar está desligado. E acabou. A palavra do Senhor fala que Joel 1,13 fala sobre que os sacerdotes, há uma missão para nós. Precisa orar mais, quer ver? Olha lá, isso é segredo espiritual, irmão. Isso é segredo, ó. Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdote. Gemei, ministro do altar. Entrai e passai vestido de panos e saco durante a noite, ministro do meu Deus, porque a oferta de manjares e a libação cortadas foram da casa do vosso Deus. Quer dizer, tem bênçãos liberadas pelos pastores. Mas hoje, irmão, os pastores estão tudo milionários, estão todos ricos. Presidente de obras aí que você vê aí, que esse cara anda de cabeça, ó, sabe, eles são, né, o topo. Mas Deus não, Deus quer que a gente se humilha, que a gente chora, né? Que a gente desce na presença do Senhor, que tem bênção liberada para a igreja, unção, graça, que vem da vida dos pastores. Mas se os pastores hoje em dia não querem saber de chorar, de gemer, de orar, só quer saber de dízimo e de oferta, é dízimo e oferta, e pula para cá, e pula para cá, e faz não sei o que lá, e faz ali, e vamos dançar, vamos ficar dançando aqui, põe um louvorzão, uma tela grandona aqui, e vamos ganhar dinheiro, e todo mundo dá. Eu não abri igreja para ganhar dinheiro, irmão. Eu tenho 25 anos de igreja, eu nunca comprei nada. Então, a gente percebe aqui que chegou um tempo, Deus falou comigo em 2 Crônicas 7,14. Falou assim: precisa orar mais, buscar mais. E eu já, fiz assim para o Senhor, para o general, vamos descer. Sexta-feira tem monte, né? Eis-me aqui, ó. Você já comprou seu guarda-chuva? Que se tiver, não precisa nem me ligar, nem pôr no grupo. Se tiver torrente, quem não quiser ir não vai, meu irmão. Certo? Eu vou lá buscar no monte. Vamos buscar a presença de Deus. Buscar a presença de Deus. Joel 2,13. Está escrito assim, ó. Olha lá. 2,13, Joel. Vamos toda a igreja. Esse é para mim e para você. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus,